Você já se perguntou por que acordou esta manhã? Qual é o verdadeiro propósito por trás da sua existência? E como descobrir o plano divino que pode transformar cada momento do seu dia em algo extraordinário? Existe um segredo profundo que muitos cristãos nunca descobrem sobre o verdadeiro propósito que Deus planejou para suas vidas. E hoje vou compartilhar revelações que podem mudar completamente sua perspectiva sobre o significado da sua jornada. A Bíblia nos revela em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esta promessa não é apenas uma frase bonita para nos confortar em momentos difíceis. É uma declaração profunda sobre o envolvimento íntimo de Deus em nossas vidas. Muitos de nós vivemos dias sem propósito, seguindo rotinas vazias, pulando de uma tarefa para outra, sem compreender o significado maior por trás de nossa existência. Sentimos que há algo mais, algo que nos escapa, um chamado mais profundo que ainda não conseguimos ouvir claramente. E você está certo em sentir isso, porque você foi criado com um propósito específico. Quando olhamos para Efésios 2, versículo 10, encontramos uma verdade transformadora, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Perceba o que este versículo está revelando. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia preparado um caminho específico para você seguir, obras que somente você pode realizar da maneira única que Ele planejou. Esta revelação muda tudo, não é mesmo? Significa que você não está aqui por acidente. Seu nascimento não foi uma coincidência cósmica. Você está exatamente na geração, no tempo e no lugar onde Deus intencionalmente o colocou para cumprir um propósito divino que somente você pode realizar. Mas aqui está o desafio que muitos enfrentam. Como descobrir esse propósito? Como alinhar nossos sonhos e planos com a vontade perfeita de Deus? E o que fazer quando nossos planos parecem contradizer o que Deus está fazendo em nossas vidas? Estas são perguntas que muitos de nós fazemos em silêncio, temendo que talvez nunca encontremos as respostas. Mas hoje, quero revelar princípios bíblicos que iluminarão seu caminho e transformarão sua compreensão sobre o propósito divino para sua vida. Vamos começar explorando Provérbios 3, versículos 5 e 6, que nos diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo contém uma chave fundamental para descobrir nosso propósito divino. Quando examinamos o contexto original desta passagem, vemos que o rei Salomão estava aconselhando sobre como viver uma vida de sabedoria. No mundo antigo, as pessoas frequentemente confiavam em sua própria sabedoria ou na dos conselheiros humanos para tomar decisões importantes. Mas Salomão revela um princípio revolucionário. A verdadeira sabedoria começa com a confiança total em Deus. O princípio motivacional que podemos extrair é que descobrir nosso propósito não começa com uma busca externa, mas com uma rendição interna. Não se trata apenas de fazer perguntas, mas de confiar em quem tem as respostas. Pense em como isso se aplica hoje. Vivemos em uma cultura obcecada por encontrar a si mesmo, através de experiências, carreiras e relacionamentos. Mas a sabedoria bíblica nos mostra um caminho diferente. Encontramos nosso verdadeiro propósito quando paramos de confiar exclusivamente em nossa própria compreensão limitada. Uma jovem profissional que conheço estava determinada a seguir um plano de carreira específico que ela havia meticulosamente traçado. Cada passo estava calculado para alcançar o sucesso conforme definido pelo mundo. Mas quando começou a aplicar este princípio de confiar em Deus acima de sua própria compreensão, portas inesperadas começaram a se abrir. Hoje, ela trabalha em um campo completamente diferente do que havia planejado, impactando vidas de maneiras que nunca imaginou possível, com uma satisfação que transcende qualquer definição mundana de sucesso. Você já experimentou momentos em que seus planos foram completamente redirecionados? Como você respondeu a essa mudança de direção? Será que resistiu ou conseguiu enxergar a mão de Deus guiando você para algo maior?
Agora, vamos examinar Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No contexto original, Paulo estava escrevendo para cristãos em Roma, que viviam em uma sociedade pagã, onde os sacrifícios de animais eram comuns. Ele revolucionou esse conceito, ensinando que o verdadeiro sacrifício não é algo que morre, mas uma vida dedicada a Deus. O apóstolo estava mostrando que descobrir a vontade de Deus não é um evento místico, mas um processo de transformação mental. O princípio motivacional aqui é profundo. Para descobrir seu propósito divino, você precisa permitir que Deus renove sua mente. Isso significa desaprender os padrões de pensamento do mundo e adotar a perspectiva de Deus. Na prática, vemos isso quando pessoas começam a avaliar oportunidades não pelo status ou ganho financeiro que oferecem, mas pelo potencial de glorificar a Deus e servir aos outros. Um pastor que acompanhei passou anos lutando com a sensação de que seu ministério deveria ser maior, com mais membros, mais programas, mais visibilidade. Quando finalmente permitiu que Deus renovasse sua mente sobre o que constitui sucesso no reino, descobriu uma paz e eficácia que nunca havia experimentado antes. Seu ministério agora impacta profundamente sua comunidade, não pela grandeza numérica, mas pela profundidade do discipulado. Você já parou para considerar como os valores do mundo podem estar influenciando sua definição de propósito e sucesso? O que mudaria se você permitisse que Deus redefinisse completamente esses conceitos em sua mente? Vamos explorar ainda Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo escreveu estas palavras enquanto estava preso para encorajar os crentes de Filipos que estavam preocupados com seu bem-estar e com o futuro da igreja. Esta passagem revela algo extraordinário sobre nosso propósito. Ele não é algo que descobrimos de uma vez, mas uma obra em progresso que Deus está continuamente desenvolvendo em nós. O princípio motivacional aqui é libertador. Seu propósito não é um destino final, mas uma jornada contínua. Isso significa que você não precisa ter todas as respostas hoje. Cada experiência, cada desafio, cada temporada de sua vida é parte do processo de Deus aperfeiçoando sua obra em você. Uma senhora de 80 anos compartilhou comigo como descobriu um novo aspecto de seu propósito divino após a aposentadoria. Depois de décadas como professora, ela começou a mentorear jovens mães em sua igreja, algo que nunca imaginou fazer, mas para o qual toda sua vida a havia preparado. Ela me disse: pensei que meu propósito estava concluído quando me aposentei, mas Deus estava apenas abrindo um novo capítulo. Isso nos leva a uma pergunta importante. Você está tentando descobrir seu propósito completo de uma só vez? Ou está aberto para o desdobramento gradual do plano de Deus em diferentes estações da sua vida? Finalmente, vamos examinar Mateus 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Jesus contou esta parábola para ensinar sobre fidelidade e mordomia. No contexto original, ele estava preparando seus discípulos para sua ausência física e ensinando-os sobre responsabilidade. O princípio motivacional aqui é transformador. Seu propósito divino frequentemente se revela através da fidelidade nas pequenas coisas. Muitos de nós esperamos por uma grande revelação ou chamado dramático, quando Deus frequentemente revela sua vontade através da fidelidade nas responsabilidades diárias que já temos. Um jovem empresário cristão descobriu seu chamado para ministério de negócios não através de uma visão ou profecia, mas sendo fiel em servir clientes com integridade e tratar funcionários com dignidade em seu pequeno negócio. Gradualmente, portas se abriram para ele influenciar outros empresários,
e transformar práticas comerciais em sua indústria. Se estas verdades bíblicas tocaram sua alma, deixe seu like e escreva "Descobrindo o meu propósito" nos comentários. Aproveite também para se inscrever no canal e receber diariamente palavras que fortalecem sua fé e iluminam seu caminho. Agora que estabelecemos este fundamento bíblico sobre propósito divino, vamos explorar como podemos aplicar estes princípios de maneira prática em nossa vida diária. Porque entender estas verdades é apenas o começo. O verdadeiro poder vem quando começamos a vivê-las intencionalmente a cada dia. A primeira estratégia prática para viver com propósito divino é começar cada dia com um tempo intencional de conexão com Deus. Esta prática pode transformar completamente a maneira como você experimenta cada dia. Quando acordamos e imediatamente nos conectamos às notícias, redes sociais ou e-mails, estamos permitindo que o mundo defina nossa perspectiva antes mesmo de termos a chance de ouvir a voz de Deus. Para implementar esta estratégia, reserve os primeiros 15-30 minutos de cada manhã para oração, leitura da palavra e reflexão silenciosa. Não precisa ser complicado. Pode ser tão simples quanto ler um salmo, meditar em um versículo e conversar honestamente com Deus sobre o dia que está por vir. O importante é a consistência e a intenção por trás desse tempo. Um dos maiores desafios que muitos enfrentam é a sensação de que não tem tempo suficiente pela manhã. Se este é seu caso, considere acordar 15 minutos mais cedo ou identificar atividades menos importantes que podem ser reduzidas. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tenho visto em minha própria vida como esta prática transforma não apenas meu estado de espírito, mas também minha eficácia durante o dia. Nos dias em que pulo este tempo de conexão, frequentemente me sinto desconectado e reagindo às circunstâncias em vez de responder a elas com sabedoria divina. A segunda estratégia é identificar e utilizar seus dons espirituais intencionalmente. 1 Pedro 4, versículo 10 nos ensina: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um de nós recebeu habilidades únicas que, quando usadas para servir aos outros, nos conectam profundamente ao nosso propósito divino. Para aplicar esta estratégia, comece fazendo um inventário honesto de suas habilidades naturais, paixões e experiências de vida. Pergunte a pessoas próximas a você quais dons elas observam em sua vida. Então, busque oportunidades específicas para usar esses dons para abençoar outros e glorificar a Deus, seja em sua igreja, comunidade, local de trabalho ou família. Um desafio comum nesta área é a comparação com os dons dos outros. Muitos cristãos desvalorizam seus próprios dons porque não parecem tão espirituais ou visíveis quanto os de outras pessoas. Lembre-se que em 1 Coríntios 12, Paulo enfatiza que cada dom é essencial para o funcionamento saudável do corpo de Cristo. Seu dom de hospitalidade, administração, encorajamento ou habilidades práticas é tão vital quanto qualquer outro. Conheci um homem que passou anos sentindo-se inadequado porque não pregava ou liderava publicamente na igreja. Quando finalmente reconheceu seu dom de trabalhar com suas mãos, começou a usar suas habilidades de carpintaria para servir viúvas e famílias necessitadas em sua comunidade. Hoje, ele lidera uma equipe de voluntários que realiza reparos domésticos para pessoas vulneráveis, encontrando profunda satisfação e propósito neste ministério. Você já parou para considerar como seus talentos, mesmo aqueles que parecem seculares, podem ser usados para avançar o reino de Deus? A terceira estratégia é alinhar suas decisões diárias com valores eternos. Em Colossenses 3, versículo 23 lemos: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para homens. Este versículo revoluciona nossa abordagem para cada aspecto da vida, transformando tarefas mundanas em atos de adoração.
Para implementar esta estratégia, comece a avaliar suas decisões diárias, desde como você gasta seu tempo e dinheiro, até como trata as pessoas ao seu redor, através da lente dos valores do reino. Pergunte-se regularmente: esta escolha reflete os valores de Deus? Estou buscando agradar a Deus ou impressionar pessoas? Um dos maiores desafios aqui é a pressão constante para conformar-se aos valores do mundo. Nossa cultura celebra o status, riqueza e prazer imediato, enquanto o reino de Deus valoriza humildade, generosidade e sacrifício. Resistir a esta pressão requer vigilância constante e comunidade de apoio. Uma mãe de 3 filhos compartilhou como transformou sua abordagem à parentalidade quando começou a ver cada interação com seus filhos como uma oportunidade de refletir o caráter de Deus. Momentos de disciplina tornaram-se oportunidades para demonstrar graça e verdade. Tempo de brincadeira tornou-se uma chance de celebrar a criatividade e alegria de Deus. O que antes parecia uma rotina exaustiva, ganhou novo significado quando vista através desta perspectiva eterna. Quando você olha para sua agenda desta semana, consegue identificar maneiras de infundir propósito divino em suas atividades aparentemente mundanas? Estas 3 estratégias: começar o dia conectando-se com Deus, usar seus dons intencionalmente e alinhar decisões diárias com valores eternos, formam um framework poderoso para viver com propósito divino. Mas é importante lembrar que implementá-las não é uma jornada linear ou perfeita. Haverá dias de clareza e outros de confusão. Momentos de alinhamento perfeito com o propósito de Deus e temporadas de aparente desconexão. A beleza do plano de Deus é que Ele usa todas as estações, inclusive as de questionamento e luta, para moldar-nos e preparar-nos para o próximo capítulo de nosso propósito. Como diz Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Permita-me compartilhar brevemente minha própria jornada. Houve um período em minha vida quando enfrentei uma crise profissional que abalou minha compreensão de propósito. Tudo que havia planejado e trabalhado para construir parecia desmoronar. Durante meses, lutei com dúvidas e confusão sobre a direção de Deus para minha vida. Foi apenas quando comecei a aplicar estas mesmas estratégias, buscando Deus diariamente, usando meus dons mesmo quando não sentia vontade, e alinhando minhas decisões com valores eternos, que gradualmente a clareza começou a retornar. O que inicialmente parecia um desvio doloroso, revelou-se ser exatamente o redirecionamento que eu precisava para um propósito mais alinhado com o coração de Deus. Qual área da sua vida, atualmente, parece mais desconectada do propósito divino? Como você poderia aplicar uma destas estratégias para começar a realinhar essa área com o plano de Deus? Agora quero convidar você a um momento de reflexão mais profunda sobre seu próprio propósito divino. Vamos criar um espaço sagrado neste momento, onde você possa realmente ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Talvez você esteja assistindo este vídeo em um momento de transição em sua vida, questionando qual deveria ser seu próximo passo. Ou talvez esteja em uma rotina confortável, mas sentindo aquela inquietação interior que sugere que há algo mais para o qual você foi criado. Feche seus olhos por um momento, se puder, e respire profundamente. Imagine-se na presença de Deus, o Criador que formou você com propósito e intenção. Em Salmos 139, versículos 13 e 16, lemos: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Reflita sobre esta verdade por um momento. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia escrito cada um dos seus dias. Ele conhece seu passado, seu presente e seu futuro. Nada em sua vida o pegou de surpresa. Cada experiência, cada relacionamento, cada desafio tem sido parte de sua obra em você. Pergunte a si mesmo: quais experiências em minha vida parecem ter me preparado especificamente para este momento?
Quais dificuldades enfrentei, que agora me permitem ajudar outros que estão passando por situações semelhantes? Quais são os momentos em que sinto maior alegria e realização? Aqueles momentos em que perco a noção do tempo, porque estou tão imerso no que estou fazendo? Deus frequentemente nos revela nosso propósito através destes padrões em nossa vida. Nossos maiores desafios muitas vezes se tornam nossas áreas mais poderosas de ministério. Nossas paixões mais profundas frequentemente apontam para as necessidades que fomos especificamente equipados para atender. Agora, reflita sobre esta pergunta. O que você faria se soubesse que não poderia falhar? Se todos os obstáculos fossem removidos e todos os recursos necessários estivessem disponíveis, como você serviria a Deus e aos outros? Permita-se sonhar com Deus neste momento. Não limite seus planos para você baseado em suas próprias inseguranças ou nas limitações que outros colocaram sobre você. Em Efésios 3, versículo 20, somos lembrados que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Talvez você esteja enfrentando um período de espera em sua jornada de propósito. Você sente que Deus colocou sonhos em seu coração, mas as portas ainda não se abriram. Lembre-se de que o tempo de espera nunca é tempo perdido no reino de Deus. Como vemos na vida de José, Davi, Moisés e tantos outros na Bíblia, Deus frequentemente usa períodos de preparação oculta antes de nos lançar em nosso propósito público. Vamos orar juntos agora. Pai Celestial, venho diante de Ti, reconhecendo que fui criado com propósito e intenção. Agradeço porque Tu me conheces completamente e amas perfeitamente. Peço que reveles mais claramente o propósito que tens para minha vida. Ajuda-me a ver as maneiras únicas como me formaste para servir ao Teu reino nesta geração, Senhor. Perdoa-me pelos momentos em que busquei propósito e significado em lugares errados, em aprovação humana, conquistas ou posses materiais. Reorienta meu coração para encontrar minha identidade e propósito primeiramente em meu relacionamento contigo. Espírito Santo, ilumina áreas da minha vida onde não estou vivendo alinhado com Teu propósito. Dá-me coragem para fazer as mudanças necessárias, mesmo quando são difíceis. Mostra-me os dons e talentos que colocaste em mim e como posso usá-los para abençoar outros e glorificar Teu nome. Nos momentos de dúvida e confusão, lembra-me que Tu estás trabalhando todas as coisas para o bem, conforme Teu propósito perfeito. Ajuda-me a confiar em Ti quando não consigo ver o caminho adiante. Dá-me paciência nas temporadas de espera e ousadia nas temporadas de avanço. Senhor Jesus, assim como viveste com propósito claro na terra, cumprindo perfeitamente a vontade do Pai, ajuda-me a viver cada dia com intencionalidade e foco. Que minha vida seja um reflexo do Teu amor e verdade para todos ao meu redor. Em Teu precioso nome eu oro. Amém. Sinto que neste momento Deus está falando diretamente ao coração de alguém que está assistindo. Você tem lutado com um sentimento de insignificância, questionando se sua vida realmente importa no grande esquema das coisas. Quero que você saiba que Deus vê você. Ele conhece os desejos mais profundos do seu coração. E Ele tem um propósito para você que é maior do que qualquer coisa que você poderia imaginar por si mesmo. Talvez você esteja em um trabalho que parece não ter significado, em um relacionamento difícil, ou enfrentando circunstâncias que parecem estar bloqueando seu caminho para o propósito. Lembre-se de que Deus frequentemente trabalha em e através dessas circunstâncias exatas para moldar seu caráter e preparar você para o próximo capítulo da sua história. Se esta oração tocou seu coração e você ainda não interagiu, deixe seu like agora mesmo e escreva "Abraço meu propósito" nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para receber diariamente mensagens que iluminarão seu caminho e fortalecerão sua caminhada com Deus. Lembre-se de que viver com propósito divino não é algo que acontece automaticamente. É uma escolha diária de render-se a Deus e permitir que Ele guie seus passos. É um processo contínuo de descoberta, não um destino final que você alcança de uma vez. E é uma jornada que vale cada passo,
porque não há nada mais satisfatório do que viver a vida para a qual você foi especificamente criado. Ao concluirmos nossa jornada hoje, quero encorajá-lo com algumas verdades fundamentais sobre viver com propósito divino que transformarão a maneira como você enfrenta cada novo dia. Primeiro, lembre-se de que seu propósito não é primariamente sobre o que você faz, mas sobre quem você está se tornando. Em Romanos 8, versículo 29, aprendemos que fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho. Antes de qualquer chamado específico para uma carreira, ministério ou papel, seu propósito mais fundamental é ser transformado à semelhança de Cristo. Quando você prioriza seu relacionamento com Ele e permite que seu caráter seja formado em você, todas as outras expressões de propósito fluirão naturalmente desse centro. Segundo, entenda que seu propósito frequentemente se desdobra em estações. Assim como vemos na natureza, a vida espiritual tem tempos de plantio, crescimento, colheita e descanso. Eclesiastes 3 nos lembra que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Algumas estações são para a preparação oculta, outras para a expressão pública. Algumas são para avançar rapidamente, outras para esperar pacientemente. Reconhecer a estação em que você está pode trazer paz e alinhamento com o que Deus está fazendo em sua vida agora. Terceiro, aceite que seu propósito frequentemente se revela no caminho, não antes de começar a caminhar. Muitos de nós queremos ter o mapa completo antes de dar o primeiro passo. Mas Deus raramente trabalha dessa maneira. Em Provérbios 16, versículo 9, lemos: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Comece com o que você sabe fazer hoje. Seja fiel nas pequenas coisas. Siga a paz de Deus. Use os dons que Ele já revelou. E o próximo passo se tornará claro no momento certo. Por fim, lembre-se de que seu propósito nunca é isolado, mas sempre conectado à comunidade maior do corpo de Cristo. Nenhum de nós foi criado para cumprir nosso propósito sozinho. Em 1 Coríntios 12, Paulo usa a metáfora do corpo para mostrar como somos interdependentes, cada um cumprindo uma função única que contribui para o bem de todos. Seu propósito encontrará sua expressão mais plena quando vivido, em comunhão com outros crentes. Estas verdades nos libertam da pressão de ter que descobrir algum chamado místico e grandioso, e nos permitem abraçar a aventura diária de seguir a Jesus, um passo de cada vez. Como C.S. Lewis sabiamente observou, o próximo passo é o que importa. Concentre-se no próximo passo. Imagine como seria se cada cristão vivesse plenamente alinhado com o propósito de Deus. Imagine o impacto que teríamos em nossas famílias, locais de trabalho, igrejas e comunidades. Imagine a diferença que faríamos no mundo se cada um de nós começasse cada dia com a intenção de cumprir o propósito específico para o qual fomos criados. Esta não é uma visão utópica, é o plano de Deus para a sua igreja. E começa com você e comigo, decidindo hoje viver intencionalmente, alinhados com seu propósito. Ao encerrar, quero deixar você com estas palavras de Paulo em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não importa onde você esteja em sua jornada hoje, apenas começando a descobrir seu propósito, retomando um chamado que abandonou, ou em pleno movimento em sua vocação divina, você pode dar o próximo passo. Você pode esquecer o que ficou para trás, os fracassos, as oportunidades perdidas, os desvios, e pressionar em direção ao que está à frente. O Deus que começou uma boa obra em você é fiel para completá-la. Ele não desistiu de você, e seu propósito para a sua vida permanece. Comece seu dia amanhã com esta verdade firmemente estabelecida em seu coração, e veja como ela transforma cada aspecto da sua vida. Demonstre seu compromisso com esta mensagem, curtindo, comentando sua experiência
e inscrevendo-se no nosso canal para mais conteúdos que fortalecerão sua caminhada com Deus. Lembre-se, você foi criado de propósito para um propósito. Viva cada dia com essa convicção inabalável. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você enquanto prossegue em direção ao propósito divino para o qual foi criado. Até o próximo encontro aqui, no Refúgio Cristão.